Bom, como você pode ver aí pelo título do vídeo, o assunto de hoje é bem polêmico. Eu quero provar aqui pra você o porquê que jogos NFT, a nova febre aí do mundo das criptomoedas, que tá praticamente dominando o algoritmo do YouTube, são pirâmides. E se você for um jogador de NFT que tá caindo aqui de paraquedas nesse vídeo, alguém que tá entusiasmado com esses jogos, calma. Relaxa aí os seus ânimos, toma um chazinho de maracujá, né, um suquinho de maracujá, assiste esse vídeo até o final, entende aqui o argumento que eu vou trazer e depois, se você não concordar comigo, você começa a me xingar aí nos comentários, que eu já sei que é o que vai acontecer. Mas assiste o vídeo até o final antes de você discutir comigo e depois eu tô aberto aqui, inclusive, para poder debater e mudar a minha ideia se alguém conseguir provar que eu estou errado. Tranquilo, o assunto é polêmico, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu tenho alguns argumentos aqui que são bem interessantes para provar o porquê que essa febre de jogos NFT, muito provavelmente, do jeito que está formada agora, vai ser insustentável no longo prazo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo aqui, inclusive, já quero te pedir para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque eu tô com a meta aí de chegar nos 10 mil inscritos, beleza? Estamos com 7 mil e um pouquinho aqui, então quase lá, daqui a pouco a gente chega nos 10 mil. Mas vamos lá, antes de eu desenvolver aqui o argumento central do porquê que esses jogos NFT são pirâmides, eu preciso te apresentar a evolução dos games, a história dos games em si, como que os videogames e os jogos se desenvolveram, tá? Eu coloquei aqui no slide. Antes de entendermos o porquê os jogos NFT são pirâmides, precisamos analisar a história e a evolução dos games, desde quando eles foram criados até chegar agora nos tais jogos NFTs. É o seguinte, um dos primeiros games que a gente teve na história foi o game Pong, que é esse daqui que tá ilustrado, aquele que tem dois ladinhos aqui, né, a tela é toda preta, e você basicamente vai fazendo um gol a gol aqui, marcando pontos. Você provavelmente já jogou esse jogo aqui, esse Pong, né, essas setinhas aqui é o que você controla, fica movendo pra cima e pra baixo, e quando a bola bate aqui, ela respinga pro outro lado e ganha quem conseguir fazer o gol, né, quem fizer mais gols aqui no tempo da partida. Esse foi um dos primeiros jogos que foi criado lá em 1972 e ele se tornou bastante popular e foi por causa dele que toda a indústria inicial de games foi fomentada. A indústria começou a se desenvolver historicamente a partir desse jogo. Então depois do Pong aqui começaram a surgir vários outros jogos na mesma linha e jogos mais desenvolvidos também e surgiram os famosos fliperamas, né? Os arcades que a galera ia lá pra jogar Street Fighter, por exemplo. Eu já joguei muito quando eu era criança porque os games na época ainda eram bem caros. Então o fliperama aqui foi uma forma de baratear esse processo, já que um dono comprava a máquina do videogame e as pessoas pagavam fichas para jogar de vez em quando, né? O dono conseguia lucrar e as pessoas conseguiam jogar por um custo menor do que o atual. Na época era muito caro ainda fazer videogames. E esse daqui foi o primeiro modelo de games da história, o modelo Pay to Play, né? Você paga pra jogar, que inclusive é talvez aí o modelo mais famoso que a gente tem até hoje, né? Existem jogos Pay to Play que são lançados até hoje, como o God of War, um dos jogos mais famosos aí dos últimos tempos. Você paga pra ter acesso ao jogo e você joga ali o modo história do jogo, você basicamente paga pra jogar, né? Então nesse modelo aqui, as empresas produziam os jogos e ainda produzem. No slide aqui eu coloquei tudo no tempo passado, mas ainda acontece até os dias de hoje, né? As empresas produziam os jogos e ganhavam dinheiro vendendo cópias desses jogos. Essa daqui foi a primeira geração dos games, né? O game 1.0, vamos colocar assim. Eu acho que essa terminologia não deve existir, mas dá pra gente criar aqui, né? Fazer esse neologismo. Essa foi a primeira geração dos games. A segunda geração, ela já nasceu ali no início dos anos 2000, final da década de 90 mais ou menos, com o advento da internet, né? Quando a internet surgiu, os jogos eles se tornaram bem mais baratos e democráticos, e a gente teve o surgimento dos jogos free to play. Não eram mais pay to play, né? Eram free to play, eram gratuitos para você jogar. E essa daqui foi justamente a segunda geração dos games. Eu acredito que o modelo mais famoso aqui de free to play da atualidade seja o Fortnite, né? E outros jogos nessa mesma categoria. Nesse modelinho aqui do Free to Play, lembrando que os dois modelos de jogos podem coexistir, tá? O God of War, por exemplo, e o Fortnite existem ao mesmo tempo, né? Um Pay to Play e o outro Free to Play. Nesse modelo aqui, as empresas elas oferecem seus jogos gratuitamente para os jogadores e elas monetizam em cima de serviços de assinatura, de microtransações e de skins que são vendidas para o próprio jogo, né? Elas monetizam ali através de partes terceiras. Quando eu digo partes terceiras, não é o jogo em si. Você tem acesso ao jogo ou a uma versão mais limitada do jogo, mas a monetização de verdade da empresa está no que vem depois, né? Nos adicionais ao jogo ou então numa versão mais completa desse jogo. Esse é o modelinho free to play. E aí ao longo dessas duas gerações de games, os jogadores eles se organizavam para arranjar uma forma de ganhar dinheiro com isso. Sempre foi o sonho de todo mundo que gosta de videogame conseguir ganhar dinheiro por jogar.
Então os jogadores ao longo dessas duas gerações de games, eles se organizavam e ainda se organizam até hoje para montar mercados paralelos de itens do jogo. Ou seja, basicamente alguns jogadores vendiam itens do próprio jogo por dinheiro real para outros jogadores que tivessem interesse em jogar esse mesmo jogo, né? Existia e ainda existe um grande mercado, inclusive, de jogadores que upam contas, né? Jogam ali até o nível tal, numa conta tal, e vendem essa conta para outros jogadores que não querem ter esse mesmo trabalho. A gente tem aqui um exemplo bem claro de um mercado paralelo que acontece no CSGO. Eu trouxe uma notícia aqui que mostra que uma faca de CSGO atingiu um valor histórico e o mercado valorizou, né? Se eu não me engano, a faca do CSGO aqui foi vendida por 4 milhões, alguma coisa assim, para você ter uma noção do tamanho do mercado paralelo, né? Existem pessoas que estão dispostas a comprar esses itens de jogos que elas gostam de jogar, e esses mercados paralelos existem. Alguns jogos proíbem esses mercados de existirem, outros não estão nem aí, mas o fato é que eles existem. Os jogadores se organizam para arranjar uma forma de comercializar os itens dos jogos, ou então, no caso que eu trouxe aqui, vender as próprias contas. Eu, inclusive, já vendi uma conta minha. Eu joguei o Yu-Gi-Oh! Duel Links, né? Que é um joguinho de carta do Yu-Gi-Oh! Que lançou para celular há uns 2, 3 anos, e eu consegui upar bastante a minha conta. Eu consegui evoluir muito a minha conta e num dado momento eu vendi. Se eu não me engano, eu vendi por 600, 700 reais depois de um tempo, quando eu não queria mais jogar. A minha conta era bem avançada, eu comecei a jogar desde o primeiro dia, então existiam pessoas que estavam dispostas a comprar essa conta na minha mão porque ela já estava bastante evoluída, então poupava esse trabalho que eles tinham. Mas o ponto aqui é o seguinte, quando a gente analisa a existência desses mercados paralelos em um primeiro momento, isso pode parecer algo bem semelhante ao que acontece hoje em dia nos jogos NFTs, e aí muita gente utiliza isso daqui como um argumento de confirmação para dizer que os jogos NFTs são sustentáveis. Pô, os mercados paralelos já existem, os jogos NFTs são só uma forma mais sofisticada, mais tecnológica desses mercados existirem. Então, os jogos NFT vão funcionar, vão ser sustentáveis também, porque esses mercados paralelos já existem. Muita gente utiliza esse argumento para dizer que os jogos NFTs não são pirâmides, que eles são sustentáveis no longo prazo. Só que eu acredito que tem uma diferença fundamental entre esses dois mercados, né? Os mercados paralelos das duas primeiras gerações de games e os mercados que existem oficialmente nos jogos NFTs, que são aqui a terceira geração dos games. Eu vou te pedir para você guardar essa informação aqui, que existe uma diferença entre os dois tipos de mercados, porque eu vou aprofundar isso daqui a pouco, tá? Eu vou voltar nesse ponto aqui da diferença entre os dois mercados, porque faz parte do argumento central do porquê jogos NFTs são pirâmides, tá? Mas o ponto aqui que a gente precisa focar é na terceira geração dos games. Os jogos NFTs, eles estão surgindo como essa proposta de ser uma terceira geração dos games, né? Que não é mais a geração do pay to play, você não paga mais pra jogar, não é mais a geração do free to play, você joga gratuitamente e a empresa monetiza através de terceiros, é a geração do play to earn, ou seja, você joga pra ganhar, você joga pra ganhar dinheiro. E aí, na teoria, nessa revolução, eu coloquei aqui entre aspas, porque vai da perspectiva de cada um, eu não acredito que da forma que está moldada hoje vai ser uma grande revolução, e sim algo completamente insustentável. Os usuários, eles são remunerados por jogarem os jogos, e as empresas que estão por trás de tudo, que desenvolvem os jogos, elas monetizam através de taxas nas transações com a criptomoeda do jogo, né? O jogo vai ter uma criptomoeda, eu vou te dar um exemplo aqui daqui a pouco com o Axie Infinity, que talvez seja o jogo mais famoso aí dos NFTs, e eles cobram taxas nas transações que são feitas com essa criptomoeda. E tudo isso daqui é possibilitado através da tecnologia da blockchain, né, que está em volta das criptomoedas, e das NFTs, que são tokens não fungíveis, um direito de propriedade que a pessoa tem sobre o item daquele jogo. Para você entender um pouquinho melhor como tudo funciona, é mais ou menos assim. A gente tem uma empresa que desenvolve um jogo X, né, pode ser qualquer jogo aí que você conhece, CryptoCars, Axie Infinity, qualquer um que já existe aí no mundo NFT, e ela cria um token para ser utilizado dentro desse jogo, para ser a moeda da economia do jogo. Esse token é a moeda interna desse jogo, assim como vários outros jogos têm, né? Praticamente qualquer jogo que você comprar aí vai ter uma moedinha, um troféu ali que você utiliza para alguma coisa, tem algum sistema de escalonamento dentro do jogo. Nos jogos NFTs, esse sistema é feito através de um token específico, né? Uma criptomoeda que é feita para esse jogo. A grande diferença entre um jogo NFT e um jogo tradicional é que os itens de dentro do jogo NFT são NFTs. São tokens não fungíveis que você tem a propriedade quando você compra. E uma outra diferença também é que o token que você utiliza na economia do jogo, ele não é mais fechado ao próprio jogo, como são dos jogos tradicionais. Ele é um token aqui, uma criptomoeda real,
que pode ser comercializado em corretoras de criptomoedas ou por pessoas externas, que nem fazem parte do jogo. O token pode ser comercializado livremente por qualquer pessoa, seja essa pessoa um jogador ou não, pode ser só um especulador de fora, que tá vendo ali a demanda crescente pelo jogo e quer comprar o token para pegar o potencial de valorização, mesmo sem jogar. Mas o ponto é que essa dinâmica de comercialização livre faz com que o token do jogo esteja sujeito à oferta e demanda real. Ou seja, quanto mais pessoas se interessarem por comprar esse token no mundo real, mais ele tende a valer. Oferta e demanda básica. Quanto mais pessoas querem comprar uma coisa, essa coisa vai ficando mais cara. Quanto mais pessoas querem vender essa coisa vai ficando mais barata. E é justamente dessa dinâmica de oferta e demanda, um princípio básico de economia, que os jogadores tiram a sua remuneração. Eu vou exemplificar aqui para você como tudo isso funciona na prática, dentro da economia de um jogo, que é o Axie Infinity. Talvez seja aí o jogo mais famoso desses jogos NFTs, mas você pode expandir isso daqui para praticamente qualquer outro, que vai ser basicamente o mesmo funcionamento, tá? Eu vou te explicar aqui pelo Axie Infinity para você entender melhor, pra gente não ficar só na teoria aqui de como funciona, papinho econômico, oferta e demanda, princípio básico de economia. Não, vamos pra prática aqui entender como que funciona dentro do Axie Infinity. É o seguinte, o Axie Infinity, caso você não conheça, é um joguinho no estilo Pokémon, né? Você basicamente monta ali um time de 3 Axies, que é como eles chamam os Pokémons do jogo, e você participa de algumas quests diárias, né? Ao invés de ser uma batalha Pokémon que você faz ali, você participa de uma quest diária, né? Uma missãozinha que você tem que cumprir. E aí os Axies, eles são NFTs dentro do jogo, eles são tokens não fungíveis. Cada Axie que você detém, ele é único, não existe nenhum outro igual. É como se ele tivesse um códigozinho de barras e ele fosse só seu. E aí você tem essas 3 NFTs para poder montar o seu time inicial de Axie, e a remuneração das quests diárias que você vai cumprindo no jogo são no token que foi criado pela empresa que desenvolve o game. Tá? Então, basicamente é assim. Para você começar a jogar o Axie Infinity, você precisa comprar 3 Axies no marketplace do jogo. O jogo tem um marketplace próprio que as pessoas podem vender e comprar seus Axies, né? As pessoas que já compraram podem vender, e você que ainda não comprou e está querendo entrar, pode comprar de alguma outra pessoa que está querendo vender. Então, você precisa comprar essas 3 NFTs no marketplace do jogo, e aí uma vez que você possui esses 3 Axies, você pode começar a jogar. E aí, conforme você vai realizando as quests diárias, vai jogando de fato o jogo, você vai sendo remunerado em SLP, que é o token do jogo, a criptomoeda do Axie Infinity. Eu trouxe um print aqui do CoinMarketCap da SLP, que se chama Smooth Love Potion aqui, né? SLP é só a abreviação, e atualmente ela tá custando aqui 17 centavos no momento do print. Quando você tá assistindo aí, pode ser mais, pode ser menos, não tenho como saber. Mas essa daqui é a criptomoeda do jogo. Então você vai jogando ali e você vai recebendo essa Smooth Love Potion. É como se fosse a moedinha que você ganha no Pokémon, né? Pra depois ir gastar ali com poção e gastar com qualquer coisa que você pode comprar no Pokémon. Você é remunerado conforme você cumpre as quests do jogo, conforme você joga com SLP, que é uma criptomoeda criada pela empresa que desenvolve o jogo. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque é o seguinte, a única funcionalidade que essa SLP tem é ser utilizada dentro do próprio jogo para reproduzir os Axies. Você pode criar novas NFTs através dessas Smooth Love Potion, né? Você vai pegar 2 Axies que você tem, gastar uma quantia de SLP e colocar esses Axies para reproduzir, para criar um Axie novo. Então aí, ao invés de você ter 3, você vai passar a ter 4, tá? E aí você pode utilizar esses novos Axies no próprio jogo, se eles forem melhor do que os que você já tem, ou você pode vender esses Axies no marketplace para alguém que tá querendo comprar. Simples assim. E obviamente, como você já deve ter percebido, a remuneração que você tira do jogo tá aqui também interligada ao SLP. Você só é remunerado no jogo quando você vende essa SLP. Eu te mostrei aqui que a SLP tá valendo 17 centavos atualmente. Então você vai ganhando a SLP e você é remunerado quando você decide vender essas SLP que você coletou dentro do game. Você vai basicamente entrar numa corretora, trocar essa SLP por Ethereum e depois vender as Ethereum ali para real, para dólar, para o que você quiser converter. Dá para fazer tudo isso pela Binance, por exemplo, só para facilitar a sua vida. Até aqui, beleza. Bem simples de entender, uma economia relativamente de boa, né? Não tem nenhuma complicação. Mas as coisas começam a ficar um pouco intrigantes. Porque é o seguinte, você já percebeu até aqui que para um jogador conseguir vender uma SLP, eu, por exemplo, tô jogando ali, ganhei a SLP, para eu conseguir vender essa SLP e colocar dinheiro no meu bolso, eu preciso que alguém esteja interessado em comprar essa SLP na minha mão, né? Eu não consigo vender se não tiver uma outra parte querendo comprar. Para todo vendedor tem que ter um comprador, uma regra básica aqui. Não existe negociação se tiver uma parte só interessada. Se não tiver ninguém querendo comprar a SLP na minha mão, quanto ela vale, não importa, porque eu não tenho para quem vender, ela não tem liquidez. Então precisa de uma outra pessoa, uma outra ponta para comprar essa SLP de mim. E para alguém estar interessado em comprar essa SLP de mim,
ele precisa estar querendo jogar esse jogo, jogar o Axie Infinity, já que é a única funcionalidade que a criptomoeda tem. Não existe nenhum outro incentivo, além da especulação, é claro, de você querer comprar a SLP se não for para jogar o Axie Infinity, já que ela não serve para mais nada. Não é como o Bitcoin da vida, que tem uma funcionalidade real, como o Ethereum, que tem uma funcionalidade real. Não são como criptomoedas que realmente têm fundamento, que servem para alguma coisa. São criptomoedas que só podem ser utilizadas e só têm funcionalidade internas ao próprio game. Então, para eu conseguir vender essa SLP, eu preciso que alguém que não está no jogo queira comprar ela da minha mão, queira começar a jogar o Axie Infinity. E aí você começa a perceber aqui como que as coisas ficam problemáticas, né? Porque é o seguinte, se a SLP, ela só serve, a única funcionalidade dela é reproduzir os Axies dentro do jogo, criar novas NFTs para serem vendidas no marketplace ou utilizadas dentro do jogo, a única motivação que alguém pode ter para comprar essa SLP de você, comprar essa criptomoeda de você, é querer entrar no jogo ou especular com a moeda. Pode ser alguém de fora querendo comprar e esperar a valorização apenas. Mas o ponto aqui é que a demanda pelo token, a demanda pela SLP, está intrinsecamente ligada à entrada de novos jogadores ou de novos especuladores. E essa entrada de novos jogadores, ela está pautada atualmente no desenho que esse modelo de jogos NFTs está tendo até o momento, apenas no ganho financeiro. Algo que é completamente insustentável no longo prazo. Seja honesto aí consigo mesmo. Por que alguém joga um jogo NFT hoje? Por que alguém joga um Axie Infinity da vida? Joga um CryptoCars da vida? Joga um CryptoPlanes da vida? Só para ganhar dinheiro. O único benefício que esses jogos trazem até o momento é ganhar dinheiro, é só o ganho financeiro. E isso é algo completamente insustentável no longo prazo. É um modelinho aqui que é bem semelhante ao funcionamento de uma pirâmide. E aí eu vou voltar naquele ponto que eu pedi para você guardar na sua mente, que era a semelhança aqui, a aparente semelhança entre os mercados paralelos que existiam nas duas gerações iniciais de videogames e os mercados de jogos NFTs, né? Porque se a gente parar para pensar, aparentemente o funcionamento desse mercado, dos jogos NFTs, é bem semelhante aos mercados paralelos que já existiam nas outras duas gerações de games. Só que tem uma grande diferença, e que pesa muito. A grande diferença, e como eu coloquei aqui no slide, eu volto no ponto que eu prometi retornar lá no começo do vídeo, está na qualidade e no propósito dos jogos. Porque quando a gente fala dos jogos das duas primeiras gerações, né, das gerações anteriores, eram jogos verdadeiramente bons. Eram jogos que captavam e fidelizavam constantemente os jogadores pela sua qualidade. As pessoas, elas gostavam de jogar. Elas estavam dispostas a gastar dinheiro, inclusive, com aquele jogo, mesmo se não fosse de graça, somente para se divertir com eles. Eu, por exemplo, né, num jogo Pay to Play, eu gastei ali R$200, R$250, nem lembro, no CDzinho pra poder jogar o God of War, porque era um jogo bom. Não importava pra mim se eu ia ganhar dinheiro, se o jogo ia ser de graça. Eu tava disposto a tirar dinheiro do meu jogo pra comprar aquilo dali. Era um entretenimento pra mim, era algo positivo. Eu queria jogar aquele jogo. E é justamente nesse desejo, nesse propósito, na qualidade do jogo, no interesse dos jogadores, que os mercados paralelos se sustentam. Se você parar pra pensar, só existem mercados paralelos em jogos que são muito jogados e que as pessoas são apaixonadas pelo jogo em si, não pelo ganho financeiro, não por nenhum outro fator. As pessoas gostam de jogar CSGO e é por isso que a gente tem vendas de faquinhas dentro do CSGO por R$4 milhões. Porque o jogo é bom. O jogo capta e fideliza clientes por si próprio. Ele não precisa de mais nada para trazer os jogadores. Só a sua qualidade e o propósito dele já fidelizam esses jogadores. Nos jogos NFT, e repetindo, pelo menos os que a gente tem até hoje, essa dinâmica ela é completamente invertida. Primeiro, porque os jogos não são bons, eles não têm qualidade, ninguém gosta de jogar os jogos NFT. Se você não tivesse um ganho financeiro, eu tenho certeza que você não jogaria nenhum deles. E o verdadeiro propósito por trás de todos os jogos, pelo menos os que existem até hoje, está em ganhar dinheiro. As empresas fomentam o ganho de dinheiro, o discurso marqueteiro ali por trás das empresas está todo voltado para o ganho de dinheiro por parte dos jogadores e os jogadores em si só entram nos jogos pensando no ganho financeiro. O propósito que os jogadores têm, pelo menos até o momento, é 100% dinheiro, é somente ganhar dinheiro. E aí eu te peço para ser honesto aqui, mesmo se você estiver jogando um jogo NFT, tente limpar aí os vieses que você pode ter na sua mente por já estar envolvido com o mercado e tente responder a seguinte pergunta: você jogaria algum desses joguinhos, qualquer um deles, pode ser até os mais jogáveis, que tem alguma gameplay, né, que não sou só de clicar 2, 3 botõezinhos ali na tela do computador, pode pegar o Tetan Arena ou algum outro jogo que realmente tem uma gameplay. Você jogaria algum desses joguinhos de NFT se você não fosse ganhar nada por isso? A partir de amanhã vão cortar os benefícios financeiros, ninguém mais vai ganhar dinheiro. Você jogaria esse jogo? Ou numa pior hipótese aqui, você acha que esse jogo é tão legal que você estaria disposto a pagar para jogar esse jogo se você não fosse ganhar nada? Você compraria
a entrada nesse jogo se você não fosse receber nada em troca? Seja honesto, responda aí. Não precisa nem deixar nos comentários se você não quiser. Responda internamente. Tente fazer essa reflexão, porque é justamente nessa reflexão que mora o problema de tudo. Nenhum jogo NFT vai se sustentar no longo prazo se ele for somente pautado no benefício monetário. E por que isso não vai acontecer, João? Porque esse incentivo, o benefício monetário, ele é muito fraco para fidelizar uma base de jogadores. Não é suficiente para captar de forma constante e fidelizar de forma constante os jogadores que vão chegando. E eu digo isso daqui com propriedade, tá? Porque basta uma pequena queda no rendimento do jogo, nem precisa ser muito. O jogo cair um pouquinho mais, ou então alongar o prazo que você vai ter ali para tirar o seu payback. Ao invés de levar 30 dias, você levar 60, por exemplo. Basta que essas pequenas coisas aconteçam para você ver muitos dos jogadores abandonando o projeto, como tá acontecendo recentemente com o Axie Infinity, que é conhecido aí por ser o maior da indústria dos jogos NFTs. Muitas pessoas estão largando o jogo, o token só cai aí nos últimos tempos, se eu não me engano tá caindo 50%, 60% nos últimos 30 dias, justamente porque as pessoas estão perdendo o interesse em jogar. As recompensas vão diminuindo, o tempo que você precisa para tirar ali o seu investimento de volta vai se alongando, e as pessoas vão vendo que aquilo dali é mais difícil, que tem outras oportunidades de jogos mais recentes que dá pra tirar o dinheiro mais rápido, e abandonam o Axie Infinity, porque o jogo por si só não é suficiente pra fidelizar ninguém. As pessoas só estão ali pelo ganho financeiro. Então quando surgir uma oportunidade de ganho financeiro melhor, ou quando o jogo ele começar a decair um pouquinho, mesmo que seja momentâneo no rendimento, pode ser o fim para esse jogo, porque as pessoas vão sair. As pessoas não vão se manter ali se não tiver algum outro benefício que não seja o próprio ganho financeiro. O ganho financeiro por si só é um benefício muito fraco, é um argumento muito fraco para fidelizar as pessoas dentro de um jogo. E é por isso que eu acredito que esses jogos NFTs, pelo menos na forma como eles estão sendo moldados hoje, são todos grandes esquemas insustentáveis de pirâmides, tá? Principalmente os jogos que não tem gameplay nenhuma, que são só realmente você dar 2, 3 cliques na tela, coisa que ninguém faria se não fosse ganhar dinheiro, e que estão pagando aí 3 mil, 4 mil, 5 mil reais por mês para qualquer adolescente que colocar ali R$1.000, R$2.000. Eu realmente acredito que esses jogos, nesse esquema que eles estão sendo moldados, eles não são sustentáveis no longo prazo. E aí tem um ponto que eu acho interessante de comentar aqui, que eu estou repetindo desde o começo, da forma como está sendo moldado até hoje, pelo menos os jogos que foram apresentados até hoje, como as coisas estão sendo feitas hoje, o propósito que os jogadores têm hoje e as propostas de jogos que estão sendo entregues hoje. Por que eu falei isso daqui e repeti isso daqui ao longo do vídeo inteiro? Porque eu não posso categorizar essa insustentabilidade para toda a indústria de jogos NFTs, porque ela tá só começando. Então, se você perguntar a minha opinião, eu acredito que a indústria em si, o modelo de jogos NFTs, de play to earn, de você jogar e ser remunerado por isso, eu acredito que existe um futuro para essa indústria. Eu enxergo um cenário no futuro em que esses jogos eles se perpetuam de verdade, eles se tornam sustentáveis. Só que para isso eles precisam ser bons de verdade, eles precisam melhorar, eles precisam ter algum outro incentivo que não seja o dinheiro. O incentivo, o propósito dos jogadores precisa passar a ser o jogo em si, porque o jogo é bom, e não somente o dinheiro, somente o ganho financeiro. Se isso acontecer, o que hoje eu enxergo como um modelo insustentável, uma pirâmide qualquer, pode vir a se tornar algo bem promissor para o longo prazo. Aí sim, de fato, pode ser uma grande revolução na indústria de games, mas precisam de alguns ajustes. A indústria, do jeito que está hoje moldada, ela precisa evoluir, ela precisa mudar. Eu coloquei aqui no slide para você entender. O fato dos jogos atuais serem esquemas de pirâmide, serem insustentáveis na forma como estão moldados hoje, não significa que a indústria em si não possui potencial. Se a gente falar exclusivamente do modelinho de ter uma economia baseada em blockchain e NFTs, isso tudo dá para ser mantido dentro de um game e remunerar os jogadores. É possível. A economia em si faz sentido, assim como a economia dos mercados paralelos faziam nas gerações antigas de games. Muitas pessoas enriqueceram vendendo itens de CS, vendendo produtinhos de jogos. Então a economia em si faz sentido. Só que para isso, os jogos precisam se tornar bons como os antigos eram. O mercado paralelo de CSGO não se manteria até hoje se o jogo não fosse bom, se as pessoas não jogassem porque gostam de jogar. Então, para que o modelo de jogo NFT de Play to Earn se torne sustentável, os games, eles precisam se tornar bons como os antigos games eram. Basicamente, para você entender, eu listei aqui no slide, para que o modelo de games Play to Earn se torne realmente algo sustentável, a gente precisa ter algumas mudanças no mercado, né? Os jogos, eles precisam se tornar bons, o token do jogo precisa ter alguma funcionalidade real que vá além do jogo.
a SLP do Axie Infinity, por exemplo, te trazer algum benefício no mundo real, ou então em alguma coisa que vale a pena, que você tem interesse de jogar só por causa desse benefício e não por causa do dinheiro. E as NFTs do jogo precisam também trazer algum benefício real, não ser só um itemzinho isolado dentro de um jogo que não serve pra nada, a não ser te dar um ganho de dinheiro enquanto a pirâmide se sustentar. Precisa ser um NFT de verdade, algo que te traga algum benefício que vale a pena, que te faça ter a vontade de comprar esse NFT, mesmo que você não queira jogar o jogo. É o que eu acredito aqui, 3 hipóteses que eu levantaria para que esse mercado se torne sustentável de verdade. E de uma forma resumida aqui para você entender, né, resumir a parte econômica da coisa, é o seguinte: para que esses jogos NFT eles se tornem sustentáveis no longo prazo, o jogo ele basicamente precisa criar um incentivo que seja forte o suficiente para que os jogadores eles prefiram gastar os tokens que eles recebem dentro do próprio jogo, ao invés de sacar eles e trocar por dinheiro. Né? Você tá jogando o Axie Infinity, você faz as suas batalhas de Pokémon ali do dia, ganha a SLP e o jogo te dá algum incentivo para você deixar aquela SLP que você ganhou dentro do próprio jogo, para você gastar aquela SLP com coisas do próprio jogo, ao invés de só vender e colocar o dinheiro no bolso, que é o que as pessoas basicamente estão fazendo hoje em dia. Se os jogos conseguirem criar esse incentivo para que os tokens sejam gastos dentro do próprio jogo, ao invés de vendidos, o jogo pode ser sustentável no longo prazo. Do contrário, enquanto o propósito for única e exclusivamente ganhar dinheiro, as pessoas ficarem sacando o tempo inteiro e o incentivo for só o ganho financeiro, que é algo muito frágil, como eu já te mostrei, as pessoas podem abandonar a qualquer momento e o jogo ir à falência, os jogos não vão ser sustentáveis. Na minha opinião, não existe forma dos jogos se sustentarem se eles não fizerem essa mudança. Tranquilo? Então, resumidamente aqui pra você, da forma como os jogos NFT são estruturados hoje, eles são insustentáveis, são modelinhos de pirâmide, você tá aberto aí pra discordar de mim nos comentários. Apesar dessa minha opinião estar bastante fundamentada, eu ter estudado muito sobre o assunto, eu tô disposto a discutir aqui nos comentários também. Eu não sou o dono da verdade, ninguém é o dono da verdade em nada sobre jogos NFTs, porque é algo muito novo, ninguém conhece direito, e reconhecer uma pirâmide não é algo tão trivial assim. Tanto eu quanto vocês podem estar errados, então eu tô aberto a gente discutir aí nos comentários, mas resumidamente, eu acredito que o modelinho dos jogos NFT hoje se parece bastante com um modelinho de pirâmide, é algo insustentável, mas pode vir a se tornar algo muito promissor no futuro se os jogos fizerem essa mudança aqui, se eles transacionarem para um modelo de mais qualidade, que tenha realmente um incentivo forte para que os jogadores joguem o jogo pelo jogo e não somente pelo dinheiro. Então os jogos são pirâmides hoje, mas eles podem vir a se atualizar e a indústria pode vir a se tornar algo realmente promissor para o longo prazo. Então os jogos são pirâmides hoje, mas nada impede que eles se atualizem e deixem de ser no futuro. Para isso eles só precisam realmente ficar bons. Os jogos precisam ser bons para que eles sejam sustentáveis. Beleza? Espero que tenha te ajudado, que tenha sanado aí as suas dúvidas, principalmente se você está começando a estudar sobre esse mundo de jogos NFTs. Eu também estou estudando há alguns meses, já entrei em alguns deles, já consegui ganhar um dinheirinho em um, perdi bastante em outros, aprendi bastante coisa sobre como esse mundo funciona e essa daqui é a minha conclusão sobre tudo, tranquilo? Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir aqui mais uma vez para você deixar um like e se inscrever no canal, porque você fortalece demais o meu trabalho no YouTube e você também passa a receber as notificações sempre que eu publicar um conteúdo novo. Aqui na descrição eu vou deixar o link pro meu Instagram também, para você me seguir por lá. Todos os dias eu tô postando muito conteúdo de qualidade, respondendo dúvidas nos stories, então bem interessante pra gente trocar uma ideia por lá também. Tranquilo? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.